Boa noite. Domingo 9 de janeiro de 2022 e assim começamos a informar o país e outras partes do mundo. E começamos com a nota que dá conta que os moradores da drenagem no bairro Luís Cabral têm estado a viver momentos de verdadeiro drama sempre que a chuva cai na cidade de Maputo. A FTV visitou o local para conhecer de perto as dificuldades que aqueles munícipes da capital do país passam. Dramático seria o termo mais acertado para caracterizar o que se vive no bairro Luís Cabral, na zona da drenagem, sempre que chove, mas que se tornou um anormal normal para quem aqui vive e que tem de se sujeitar às suas consequências. Aqui no meio, aqui, por exemplo, aqui muita gente sofre, fica cheio de água, quando as pessoas passam começam a cair, está a ver, já não há como. Nesta última chuva, na sua residência, como é que foi na sua residência? Não, dentro não entrou, só terminou ali na porta, só naquelas escadas só, mas lá dentro não entrou. Enquanto aquelas partes estavam cheias de água, até pessoas começaram a sair para outros sítios. Assim começaram a voltar agora porque a água já secou, lá dentro estava cheio de água lá. Nesse tempo de chuva, as pessoas andavam com trouxas na cabeça, arroz na cabeça, agora isso não é normal isso aí. Aqui o problema que temos é de vala. E estamos a pedir ao município para abrir essa vala, essa drenagem aqui. Aqui temos 2 drenagens. Temos ali, público, temos mais essa aqui. Aqui que estamos a pedir é o município para abrir outra vala, para limpar. Está ver? A justificação para continuar a habitar no local que se apresenta nefasto para a habitabilidade é mesmo a busca de melhores condições de vida e numa certa certeza de que mais vale sofrer para conquistar o pedaço de terra. Afinal de contas, a vida está cara. Não há como, mano. Sítio de viver só aluguel está demais. Para pagar dinheiro, uma pessoa deve fazer sacrifício. Então, preferir tentar num sítio, pôr a casa da pessoa, sentar ali, pelo menos aquele dinheiro que pagava aluguel, comprar farinha para crianças. E despesa agora está caro, com água e casa também, tudo. Está demais. É por isso que uma pessoa tenta se arriscar ali numa tope, pelo menos sentar é água, não é água. Está aí mesmo em casa dele. É custo de vida hoje em dia. Para alugar não é fácil. Agora, a pessoa vale a pena viver a maneira, pelo menos para diminuir a despesa. Mas é um tubo de escape com um preço para alguns. O Sr. Costa fugia do custo de vida da renda, mas o destino tragou a vida do seu próprio filho. Foi um tempo que muito calor, os meninos sempre têm abundado naquela vala lá. Então, como são crianças, seguiram aquele fluxo de movimento, estavam eles sozinhos, acabaram de entrar naquela vala. Mas, seguindo adiante, só resta ser embaixador de bom senso para as crianças que ainda escolhem a drenagem como local da diversão. Até hoje, quando vejo as crianças ali a fazerem banho, eu sou o primeiro. Aquelas pedras que estão ali, sempre estou a tirar pela vala, as crianças fazeram o quê? Afugentarem-se dali, para não achar ali, não acontecer o mesmo que aconteceu por mim. Mesmo assim, a inocência dos petizes faz com que acreditem que a maldosa vala que mata outras crianças continua inofensiva, mesmo não sabendo do porquê. Gil, onde é que costuma brincar? Eu lá. Não costuma ir lá no mar, ali onde entraram outros? Vou às vezes, Por que brinca lá? porque lá vive meu primo. Mas quando brinca não tem medo de entrar dentro da vala? Tenho, Mas por que ainda vai para a vala? não sei. Aparentemente, as águas que estão paradas neste local são inofensivas. Contudo, é neste local que ocorrem as maiores tragédias. São histórias dramáticas que são contadas aqui no bairro de Luís Cabral, que chegou a acompanhar a morte de menores devido ao fato das águas poderem estar estagnadas. E nós visitamos hoje o bairro Luís Cabral, depois das águas terem secado, mas os traumas da força destrutiva que elas impuseram são maiores do que nós imaginávamos. Esperamos que dias melhores possam vir e que a população daqui deste bairro possa cessar o seu sofrimento. As imagens são de Domingos Cosse, Evaristo Maúce para FTV. Munícipes na cidade de Maputo saúdam a intervenção do Conselho Municipal pela vedação de uma das ruínas na Avenida Samora Machel,
um local que servia de abrigo para malfeitores, o que acrescia o índice de criminalidade e causava pânico nas pessoas. São edifícios degradados, prédios que lamentavelmente transformaram-se em ruínas, propiciando uma onda de criminalidade ou depósito de lixo. Foram vários anos desafiosos em que, para passar pelo local próximo das ruínas, era necessário coragem, pois ali, contam os moradores ao redor, era um verdadeiro abrigo para os malfeitores. Era um resíduo como uma casa abandonada, né? Mas muito. Este resíduo era como uma casa abandonada. Então o que faziam? Os jovens faziam assim, iam lá para cima, lá a zona militar, fumavam, acabavam de fumar, vinham extorquir as pessoas aqui, telefones, carteiras, aquilo. O que acontece? A gente que é residente do bairro 2, que é Campo Fumo 2, temos sofrido um problema. Vê a mutação, vinha cá, abrigava cá, chegava aquela calada das noites, 17h30, começavam a arrancar as coisas, as pessoas, telefone, carteiras, tá vendo? As pessoas saíram do serviço, tinham aquela coisa de vir ao seu carro, não apanhar farol, não apanhar espelhos, etiqueta, aquela coisinha de base. A passar do tempo tinha muita criminalidade, tinha roubos, telefones, carteiras, sei lá o quê. Quando não tinha uma residência que está meio ponto. Porém, após a vedação de uma das ruínas na Avenida Samora Machel, o cenário é outro. Está tranquilo. Digo que anteriormente não estava tranquilo. Nem para eu proceder ou sair de casa para poder chegar cá era uma questão. Porque não passava uma noite, um dia, sem alguém chorar nesse local aqui. Pode dizer para onde é que foram essas pessoas que residiam? Tá, mas alguns voltaram às suas casas porque teve-se um pequeno convívio. Há uma igreja que veio cá anteriormente, esteve a distribuir comida, então começou a parcializar-se. Então, a partir do dia que começaram a destruir, diminuiu os roubos e essas cenas. Diminuiu. Aquela via já não representa perigo, porém existem as que ainda carecem de uma intervenção. Sim, agora tem que mais um bocadinho mesmo ao mercado. Ao mercado da lata de lixo ali ao lado. Ali é um bocadinho assustador. Foi após a intervenção do município de Maputo que a onda de criminalidade reduziu na Avenida Samora Machel, bem como o pânico causado por pessoas que passavam por aquela via durante a noite. Os munícipes ainda apelam por atos como esses por parte do governo, pois lugares como esses ainda existem no município de Maputo. As imagens são de Domingos Coça, Valor de Macueve para FTV. Os visitantes do Jardim Zoológico de Maputo reclamam do atual estado em que o local se apresenta e pedem a quem de direito a melhorar as condições com vista a trazer o antigo cenário do local de volta. Era um local de lazer, com vários animais e organização que convidava muitos a visitarem o jardim. Atualmente, as condições não são tão convidativas. Conforme ilustram as imagens, as jaulas hoje estão vazias, sendo que antes estavam preenchidas e o reduzido número de visitantes também dita algo. Sempre tenho vindo aqui antes, desde criança. Aqui, na verdade, tinha quase todos os tipos de animais. O antes e depois há uma grande diferença. Pessoas que decidiram tirar este domingo para visitar aquele local contam que gostam de estar lá e que o jardim tem um significado, porém, as condições atuais trazem limitações. O motivo que me leva para estar nesse lugar, na verdade, é saber como é que vivem os animais que aqui estão. Apesar de já não termos muitos animais, mas os poucos que tem aqui, saber como é que eles vivem, como é que eles são, qual é a natureza deles, na verdade. Está a gostar de estar aqui? Estou a gostar, só não gostei de terem levado os outros animais. Isabel, uma jovem que escolheu o local como centro de concentração para os seus estudos, também vê o Jardim Zoológico como importante e que não se justifica o seu estado atual, apelando a quem de direito para que algo faça para o melhoramento. As condições do próprio jardim não são adequadas. Vou falar da higiene, do próprio jardim, não é confortável, os mosquitos. Mas para os meus estudos
está tudo em ordem. Talvez pedir a sensibilização do Estado ou das pessoas que estão à mão desse lugar para ajudarem mais na organização do próprio jardim. Para alguns, centro de concentração para melhor reflexão. Eu via um jardim para ver esparecer. Para outros, um local para vendas. Vender e ver, eu costumo ver macaco. E ainda para alguns, um local para se concentrar nos estudos. Venho aqui estudar. Estou aqui para estudar porque é um lugar que eu gosto, que traz-me um conforto nos meus estudos. O jardim ainda existe, porém, em algum momento pode se apresentar como perigo, pois há crianças que brincam sem cuidado algum. Por outro lado, são matas que se veem e sobre higienização, as imagens ilustram que pouco se faz. São as mudanças que decorrem com o tempo. Passando para outras notícias, a meta prevista pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de matricular 1.300.000 novos ingressos da primeira classe para o ano letivo de 2022 não foi atingida, fato que levou à extensão do prazo das matrículas até ao 31 de janeiro corrente. Após atrasos na entrega das portagens pela rede viária de Moçambique, eis que a construção destas está a passos galopantes para o fim. As 4 infraestruturas que encontram-se ao longo da circular de Maputo, uma localizada no município da Matola, 2 em Maraquene e a última na cidade de Maputo, já estão no seu estágio final. Nestas portagens, o automobilista que efetuar o pagamento neste posto cobrança automaticamente ficará isento de pagar na outra, ou seja, terá que apresentar o recibo de pagamento efetuado. E este é o estágio em que esta construção da portagem aqui de Xiango se encontra. Só pelas imagens já dá para ver que está num estágio avançado e que dentro em breve esta portagem entrará em funcionamento. Os responsáveis pela obra não quiseram dar detalhes sobre a construção, a nossa equipe de reportagem, mas já dá para perceber que o funcionamento da mesma será dentro em breve. Com imagens de Domingos Costa, Felizarda Moati para FTV. A notícia que acompanhamos dava conta que as portagens cujas obras de construção iniciaram no ano passado na circular do Grande Maputo estão a passos largos para o seu término. Agora sim, vamos à notícia que dá conta que a meta prevista pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de matricular 1.300.000 novos ingressos da primeira classe para o ano letivo de 2022 não foi atingida, fato que levou à extensão do prazo das matrículas até ao 31 de janeiro corrente. O ano letivo de 2022 já começou a ser preparado com o arranque das matrículas para os novos ingressos que iniciaram no passado dia 1 de outubro de 2021 e a data limite estava prevista para o dia 31 de dezembro. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano havia previsto a inscrição de 1.300.000 alunos da primeira classe em todo o território nacional, meta que não foi alcançada, tendo neste exato momento aproximadamente 900.000 crianças matriculadas para a primeira classe. A título de exemplo, a Escola Primária Completa de Bagamoio tinha prevista uma meta de 130 alunos inscritos e só tem 48 matriculados. Nós ainda não atingimos a meta. A meta era de 130 alunos, mas até hoje só temos 48 alunos inscritos, que corresponde a 36,9%. Por outro lado, o cenário é diferente na Escola Primária de Bagamoio. Esta atualmente está com 70% de meta alcançada e a diretora da escola diz que as matrículas estão a ter muita adesão. Acho que em termos de nível, posso dizer que já atingimos os 75%, sendo que a nossa meta era de 180,
e até então matriculamos 145 alunos. O MINED decidiu prorrogar o prazo das matrículas dos novos ingressos e em todo o país o início das aulas está previsto para o dia 31 do corrente mês. O Telenotícias vai observar a sua primeira pausa, mas antes acompanhe a previsão meteorológica para amanhã. Até já. Na zona sul do país, todas as cidades poderão ser caracterizadas por chuva. Para Maputo, prevê-se 29 de máxima e 21 de mínima. Xai-Xai, 31 de máxima e 22 de mínima. Inhambane vai registrar uma máxima de 28 e mínima de 24. Na zona centro do país, Beira com chuva vai registrar uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 22. Chimoio 27, mínima de 19. Tete 29, mínima de 22. E para Quelimane também prevê-se chuva com uma máxima de 28 e mínima de 23. Já na zona norte do país, para Nampula, a previsão é de trovoada com uma máxima de 28 graus Celsius e uma mínima de 20. Pemba 28, mínima de 25. E Lixinga vai registrar chuviscos com uma máxima de 23 e mínima de 17. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o campo da mão. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. Volte festas felizes e um próspero ano novo. Para vender os teus produtos.
Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. Uma vez mais, seja bem-vindo. E continuamos a acompanhar as notícias que marcam a atualidade nacional. Já se encontra em Moçambique desde o início da semana a plataforma flutuante Coral Sul, referente à exploração do gás natural na bacia do Rovuma. Reagindo ao fato, o economista Estevão Mbowana diz que o empreendedorismo vai impactar de forma positiva na taxa de crescimento da economia nacional. Já se encontra em Moçambique desde o início da semana a plataforma flutuante Coral Sul, referente à exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Reagindo ao fato, o economista Estevão Mbowana diz que o empreendimento vai impactar de forma positiva na taxa de crescimento da economia nacional. Com os seus 432 metros de comprimento e semelhante a um navio gigante, a plataforma saiu dos estaleiros da divisão industrial da Samsung, em Gyeonggi, na Coreia do Sul, em 15 de novembro e atravessou o Oceano Índico em direção ao largo da costa de Cabo Delgado. Segundo o economista Estevão Mbowana, a chegada da plataforma é uma boa notícia para a economia nacional. São boas notícias para o país, para as empresas, para os cidadãos e toda a comunidade internacional que é credora de Moçambique, porque também são boas notícias para a dívida pública, porque vai permitir os encaixes fiscais obtidos nestes projetos, vai permitir aliviar a pressão de dívida pública sobre as contas públicas e vai permitir a realização de investimentos sociais que poderão ajudar a aliviar o custo de vida dos cidadãos, melhorando o seu acesso a serviços básicos como saúde, educação, saneamento e tudo mais. Então, isso são boas notícias. Estima-se que a taxa de crescimento seja diretamente impactada por este investimento e aumente, apesar das incertezas devido à prolongação ou não da crise da pandemia e com o surgimento de novas variantes, os números podem não representar necessariamente uma segurança relativamente ao que se espera da nossa economia. Portanto, o que se pode aferir agora é que isto são boas notícias e vamos esperar que tenhamos condições para maximizar o impacto, o efeito multiplicador deste investimento sobre a economia nacional. Embora seja o mais modesto dos projetos de exploração de hidrocarbonitos no Rovuma, as autoridades nacionais, que com o arranque da exploração de Moçambique deverá encaixar em receitas para o Estado 34,5 milhões de dólares, sendo que, quando se atinge o auge da arrecadação, o Estado poderá encaixar mais de 110 milhões anualmente. Para a atividade produtiva que menos lese o ambiente tem sido uma exigência internacional até de algumas organizações como as Nações Unidas e tudo mais, para que a gente transite para esses recursos. Mas espera-se que esta transição não ocorra com tamanha velocidade ao ponto de prejudicar essas previsões a priori, não é? E que, bom, por exemplo, agora assistimos há pouco tempo a uma crise energética que resultou da redução de produção de um dos principais produtores de gás ao nível internacional, e nós vimos os impactos que isso teve, quer nas bolsas, quer nos preços dos outros combustíveis. Então, acreditamos que o gás ainda tem importância no setor energético internacional e por isso faz sentido investir nesses recursos. Quando começar a produção normal, 270 pessoas deverão permanecer na plataforma por 28 dias e depois disso saem para dar espaço a um outro grupo. Porém, o navio-fábrica tem a capacidade de albergar 350 pessoas. No total, a exploração de gás na bacia offshore da Área 4 vai empregar 800 pessoas, entre aquelas que ficarão diretamente ligadas à produção e os trabalhadores dos escritórios em Pemba e Maputo. Com essa nota, passamos a acompanhar a atualidade internacional.
O caos, a destruição e os tiros prosseguiram este sábado em Almaty, no Cazaquistão, onde está em curso praticamente há uma semana uma revolta contra o regime no poder. O presidente cazaque Kassym-Jomart tem assumido as rédeas da repreensão dos protestos e já autorizou inclusive o uso da força letal contra os manifestantes que insistam nos tumultos que incluíram a invasão e o vandalismo de diversos edifícios públicos e até o ataque a esquadras da polícia. O Cazaquistão apelou à ajuda da Organização do Tratado de Segurança Coletiva e desde sexta-feira está a ver as forças de segurança reforçadas com militares da Rússia e de outros aliados integrantes da CSTO. A revolta começou no domingo passado, no leste do país, com um protesto contra o aumento do preço do gás natural, o que ameaça agravar a crise econômica, já a pressionar esta antiga República Soviética, rica em petróleo, uma das matérias-primas de maior inflação nos últimos 2 anos, também o período da pandemia da Covid-19. Os protestos alastraram nos dias seguintes às outras cidades e tornaram-se mais violentas em Almaty, a maior cidade, o principal centro econômico do país. A repreensão das forças de segurança afetas ao governo tornou os protestos numa revolta violenta contra o regime. Rustam Nogmanov tem 48 anos, apoia os protestos em curso e defende que as pessoas acordaram para o que o Cazaquistão se tornou, mostrando-se agora convicto de que não vai haver outro presidente no poder durante 30 anos. Há aspectos positivos nisto, mas também negativos. Gostava que as autoridades ouvissem o que temos a dizer, porque isto já se está a arrastar há demasiado tempo, afirmou Nogmanov. Olhando aos números de 7 dias de revolta contra o governo, mais de 40 pessoas já foram mortas, incluindo 18 agentes das forças de segurança. Mais de 1.000 manifestantes e cerca de 700 polícias terão ficado feridos e mais de 4.000 pessoas já foram detidas na sequência dos confrontos armados. Centenas de pessoas bloquearam estradas este sábado em várias cidades da Sérvia, entre elas Belgrado, em protesto contra os planos de extração de lítio neste país dos Balcãs. Os ativistas têm se mobilizado como forma de exercer pressão sobre o governo. Querem que se abandone esta ideia e prometem não parar até consegui-lo. Anja Stefanovic, participante na manifestação, dizia que a situação na Sérvia, no que diz respeito à proteção ambiental, está completamente fora do controle, porque não há um único lugar onde investidores locais ou internacionais tenham esse impacto em consideração. Este projeto foi apenas a gota de água que fez o copo transbordar. Outra, Susana Lazarovic, esclarecia que o objetivo do protesto, do bloqueio das estradas, é enviar uma mensagem a de que não estão preparados para vender o seu país para permitir que seja poluído, para sacrificarem pelo lucro de empresas estrangeiras multinacionais, algo que é deles, que foi protegido com o sangue derramado pelos seus antepassados. Ao canal de televisão pró-governo, a primeira-ministra Ana Brnabić garantia este sábado que estão a ouvir as pessoas e que o executivo está prestes a anular quaisquer acordos com a multinacional Rio Tinto, que explorou a área em causa e quer extrair lítio. Peritos alertavam que a extração desta matéria destruirá as terras agrícolas, o ecossistema e as águas da região. Após décadas de negligência, a Sérvia enfrenta numerosos problemas ambientais. O país está inundado de lixo e a qualidade do ar é muito má. O telescópio espacial James Webb concluiu neste sábado com sucesso a última etapa da sua implantação, desdobrando seu último espelho principal e se preparando para começar a estudar cada fase da história do universo. A primeira das suas 2 asas foi libertada ontem e a segunda na manhã deste sábado, anunciou a NASA. As equipes de engenharia comemoraram no Space Telescope Institute em Baltimore, estado americano de Maryland, o momento em que a NASA divulgou no Twitter que a asa final estava pronta.
A asa final agora está implantada, tuitou a agência, acrescentando que a equipe trabalhava para garantir a asa no lugar, um processo de várias horas. Esse icônico espelho principal do telescópio mede cerca de 6,5 metros de diâmetro. Portanto, era grande demais para acomodar um foguete, como era quando foi lançado há 2 semanas. Por conta disso, seus 2 lados foram dobrados. A implantação foi uma tarefa complexa e desafiadora, afirmou a NASA, assinalando que se trata do projeto mais assustador que já tentou. O Webb, telescópio espacial mais potente já construído e sucessor da Hubble, decolou em um foguete Ariane 5, na Guiana Francesa, em 25 de dezembro e se dirige ao seu ponto orbital a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Embora o Webb vá chegar ao seu destino espacial, conhecido como o segundo ponto Lagrange, em semanas, ainda lhe restam 5 meses e meio de configurações para ficar pronto. Saímos para mais uma curta pausa. Para já, acompanhe a taxa cambial do dia de hoje. Até breve. O dólar custa 63 meticais e 2 centavos a compra e 64 meticais e 46 centavos a venda. O rand custa 4 meticais e 4 centavos a compra e 4 meticais e 12 centavos a venda. O euro custa 71 meticais e 39 centavos a compra e 72 meticais e 81 centavos a venda. E a libra custa 85 meticais e 59 centavos a compra e 87 meticais e 30 centavos a sua venda. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Não te pendures na carruagem, nem atravesses sem olhar. Caro cidadão, antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha, nem tires as pedras em volta.
volta às notícias. Ainda na atualidade internacional, o chefe da NATO considerou nesta sexta-feira que a implantação militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia representa um risco real de conflito e que a Aliança Atlântica deve se preparar para o fracasso dos esforços diplomáticos. O risco de conflito é real. As ações agressivas da Rússia prejudicam seriamente a segurança na Europa, advertiu o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, na sigla inglesa, Jens Stoltenberg, após uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da organização. Stoltenberg chamou a decisão de Moscou de participar de uma reunião do Conselho da NATO-Rússia, na quinta-feira, de um sinal positivo. É um sinal positivo, porque as tensões são grandes. Veremos se a Rússia estabelece um diálogo de boa-fé e aceita que se discuta questões fundamentais. Mas devemos estar preparados para o fracasso da diplomacia, disse ele. Na segunda-feira, a questão ucraniana vai centrar as discussões entre Rússia e os Estados Unidos. A este respeito, o chefe da NATO alertou que não haverá discussão sobre a segurança europeia sem europeus na mesa de negociações. Por sua vez, os Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, disse que não haverá negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Em uma conversa telefônica com seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, o secretário americano falou sobre as possíveis respostas dos Estados Unidos e seus aliados ao acúmulo das tropas russas na fronteira com a Ucrânia, segundo um comunicado. Blinken reafirmou o apoio inabalável dos Estados Unidos à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia, face à contínua agressão da Rússia, segundo o Departamento do Estado dos Estados Unidos da América. Washington e seus aliados acusam a Rússia de preparar uma invasão, depois de reunir cerca de 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia, uma ex-república soviética. Os países ocidentais estão tentando dissuadir Moscou de lançar um ataque contra o seu vizinho, que desde 2014 luta contra os separatistas pró-russos em duas regiões na fronteira leste. O conflito eclodiu após a anexação da Crimeia pela Rússia e deixou mais de 13 mil mortos. Stoltenberg alertou a Rússia sobre qualquer ação intempestiva contra a Ucrânia. Se a Rússia decidir usar meios militares contra seu vizinho, será sujeita a severas sanções econômicas e políticas, declarou. É momento de acompanharmos as notícias desportivas. Tenista sérvio Novak Djokovic terá participado em evento público sem máscara. Os advogados australianos do tenista dizem que testou positivo a 16 de dezembro, provando assim que preenche um dos critérios para estar isento da vacina. Mas a Federação Sérvia de Tênis publicou no Facebook fotos do evento que se realizou no dia seguinte, em que participou. Retido num hotel em Melbourne, na Austrália, enquanto esperava uma decisão da justiça sobre a anulação do visto, em virtude de não estar vacinado contra a Covid-19, o sérvio recebeu o apoio de dezenas de fãs que se manifestaram frente ao estabelecimento. O atual número 1 do tênis mundial conseguiu que o Open da Austrália autorizasse a participar, apesar de não estar vacinado, mas autoridades australianas revogaram-lhe o visto à chegada. O Open começa no dia 17 e Djokovic é o grande favorito se conseguir participar. E desta forma colocamos o ponto final do nosso Telenotícias de hoje, 9 de janeiro de 2022. Assim, caro telespectador, votos de continuação de uma excelente noite. Até amanhã.